pra tomar uma porrada no meio da sua cara. Eu é que nada a ver com o negócio que vou tentar. Você tá pensando que você é quem, chatbot? Não vai ter nenhuma doença que vai parar você, não. Você não vai ficar com o cega de dois olhos. E eu fui diagnosticada com esclerose múltipla, remitente recorrente. Eu vou tentar explicar um pouquinho de tudo isso para vocês, mas eu ainda estou entendendo sobre o assunto, então qualquer dúvida recorram a um profissional da área. Eu já estava com uma sensação de formigamento crescendo da ponta dos meus pés até a minha cintura, já fazia ali mais ou menos um mês. E naquele dia eu acordei com muita tontura e já quase não sentindo da cintura para baixo. Eu acreditava ser apenas o efeito de uma crise de ansiedade, porque já tinha acontecido uma coisa parecida 2 anos atrás, em que eu tinha passado também por uma situação extrema emocional. E Do corrida, né? 2 anos atrás. 2 anos atrás foi a corrida que ela participou. Foi. eu cheguei a parar de sentir a sensibilidade do lado esquerdo do meu corpo e perder a visão do olho esquerdo, ficava tudo embaçado. Isso foi por alguns dias. Eu cheguei a ir para o hospital, eu expliquei tudo isso, mas eles só me deram um soro, fizeram um exame de sangue e falaram que provavelmente era psicológico para eu fazer terapia. Hoje eu sei que esse surto causou um déficit visual no meu olho esquerdo. Então dessa vez eu achava que ia ser o mesmo. Eu só fui para o hospital porque eu fiz uma teleconsulta e o médico acreditava que poderia ser uma doença chamada Guillain-Barré, que tem sintomas muito parecidos. Então ele achava que eu precisava ter uma avaliação física e por isso eu precisava ir urgentemente. Dessa vez eu fui em outro hospital e inicialmente o médico do pronto-socorro estava achando que era algo psicológico pela minha descrição. Porém, depois que ele fez o exame físico, ele percebeu Ai, que fiquei nervoso, velho. Ela piscando assim, ó. Tá muito nervoso. realmente tinha alguma coisa errada e achou melhor me colocar na observação. E isso me pegou muito de surpresa, porque a gente achava que ia ser uma coisa rápida ali no hospital. A minha namorada estava comigo, mas a gente não tinha, tipo, levado roupa, carregador, essas coisas. Então foi já um susto, logo de cara. Eu estava otimista ainda de que era uma coisa psicológica, de que eles só estavam fazendo isso para descartar uma coisa mais grave. Então, quando eu estava lá, eu fiz primeiro uns exames de rotina, sangue, urina, só que veio o médico neurologista e ele fez testes sensoriais de sensibilidade e de força nas minhas pernas e acabou tirando a conclusão de que eu precisava ser internada para fazer mais exames. Dia 5 eu já tinha sido encaminhada para internação, fiz uma tomografia onde eles puderam excluir algumas doenças que poderiam ser, porém eles não acharam a causa. Então eu tive que fazer um exame de punção lombar. Você abraça suas pernas, né? Fica numa posição fetal e com uma agulha na sua coluna vertebral, eles colhem Ai, senti aqui na minha. Ai. uma amostra da sua medula. Possui uma anestesia local, porém mesmo assim foi bem incômodo. Depois que passa o efeito dela, ficou bem dolorido para mim e eu senti que intensificou os sintomas que eu já estava sentindo naquele momento. Eles pedem, né, pra gente ficar umas 24 horas deitada, de tão invasivo assim que acaba sendo pro corpo. No mesmo dia, eu já comecei um tratamento de pulsoterapia, que são quantidades bem altas de remédio direto na sua veia, em vários períodos de tempo, que ajuda, né, a controlar essas crises. Nesse momento eu não tinha sido diagnosticada ainda, mas eu acho que para as opções que sobraram, eles já sabiam que iria ajudar. Eu só realmente saberia o que era
com o exame principal, que era a ressonância. Máquina que parece uma nave, assim, você entra totalmente dentro dela, ela gira em volta de você, fazendo vários barulhos assim bem altos. E, bom, é um exame que geralmente demora uns 40 minutos, pelo menos era para ser no meu caso, mas durou 2 horas. Então eu meio que tive que superar a minha claustrofobia à força. E era uma coisa assim tão séria que a minha namorada nem pôde me acompanhar, assim, mesmo para ficar perto da sala, não era permitido, e eu acredito que é por causa das radiações e tudo mais. No dia 7, eu acordei com a doutora da equipe de neurologia com o resultado do diagnóstico e era esclerose múltipla remitente recorrente. É uma doença autoimune, ou seja, o sistema imunológico ataca o próprio corpo e que não possui cura. Basicamente, ele ataca a camada de proteção dos nervos e isso pode causar uma falha ali na comunicação do cérebro com o resto do corpo. Meu Na Deus, forma então ela não tem. Essa doença que ela tá não tem cura. Não... remitente recorrente, os sintomas eles acontecem em surtos ou crises e depois melhoram, deixando ou não alguma sequela. É como se o corpo passasse por uma grande tempestade e depois passasse, podendo vir então uma nova. Só que você não sabe se vai vir pior e com novas sequelas. Nos meus exames foi identificado aproximadamente 50 lesões no cérebro, sendo uma grande ativa e 2 lesões ativas na minha medula que estão inflamadas. Um médico me explicou que é possível você ver pelo contraste da ressonância aonde já teve ou está tendo o surto da doença. No meu cérebro você conseguia ver várias bolinhas mais acinzentadas e que eram mais antigas, né, que estavam meio cicatrizadas. Porém, quando você vê o da minha medula, você consegue enxergar claramente onde está tendo surto, porque a bolinha ela aparece muito nitidamente. Então foi feita a minha transferência para a UTI, onde me avisaram que eu teria que fazer um tratamento intenso para conter a crise da doença, que ia consistir em continuar com o da pulsoterapia em mais algumas sessões, como também, por estar já num ponto grave, a plasmaférese. É um processo em que basicamente colocam um acesso no seu pescoço, só com uma anestesia local. Você consegue sentir o tubo entrando por ele e quase encostando ali perto do coração. É bem aflitivo, bem assustador. E assim, eu soube que eu teria que fazer isso no mesmo dia que eu cheguei na UTI. Foi tudo muito rápido, 10 horas da noite. Eu basicamente estava colocando um cano dentro do meu pescoço. Então foi assim, bem traumatizante. Durante a plasmaférese, o sangue é retirado por esse catéter, passa por uma máquina e ela vai fazer a separação do seu plasma e o resto dos componentes que tem ali no sangue. Plasma que... Meu Deus, é um negócio bem complexo mesmo. Cheio de máquina, cheio de coisa. é onde tem esses anticorpos que estão atacando o corpo, é descartado. E no meu caso eram 2,5 litros por sessão e eu fiz 5 sessões. Em seguida ele é substituído por uma solução, tipo um soro fisiológico, e é devolvido para o corpo esse, entre aspas, sangue limpo. Eu sentia muito frio durante esse procedimento, realmente parecia que eu tava com hipotermia. A gente fala sente tanto frio. Ó, vamos contar quantos cobertores tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também Meu Deus, e ela realmente estava muito mal. Eu vi que ela não estava postando nada
Nada, literalmente nada ela tava postando. Mas o povo vinha julgando ela, julgando. E o povo não sabia metade do que ela tava passando no hospital. E é capaz, mesmo assim, o povo julgar ela, mesmo ela sofrendo esse tudo que ela tá sofrendo, ainda sofrer na internet com o povo julgando ela. Tinha essa Por coisas bestas. sensação de formigamento nas mãos e na boca, fora assim, muito enjoo, muita náuseas, muita fraqueza. E no fim, eles falaram que isso era comum. Se você não acha que isso é bizarro o suficiente, quando você vai tirar esse acesso do pescoço, não tem nem anestesia. Você só vira para o lado e o profissional puxa ele de uma vez. Sim. E todos os dias tinha que fazer exame de sangue, às vezes mais de uma vez, para eles verem, tipo, se não diminuiu muito alguma coisa do seu sangue, que vai te impossibilitar de seguir com o tratamento. Então, eu tinha que tomar doações de plasma e acabava que era um entra e sai o tempo inteiro, era sempre uma nova veia que precisava ser furada. Chegou num ponto em que já estava causando queimação, assim, eu cheguei a gritar e Caramba. chorar, que estava muito dolorido. Algumas vezes estouraram nesse processo e ficou ali, né, umas marcas de machucado, de roxo. Quase tiveram que recorrer aí para as veias da perna, porque era muito furo. Enquanto eu estava lá, eu tive que usar umas perneiras que ficavam apertando a minha perna para tentar fazer movimentos. Depois de um tempo também comecei a tomar umas injeções na barriga para que evitassem trombose, porque eu ficava o dia inteiro de cama. Então, precisavam ter esses processos para evitar isso. Ficavam vários monitores ali monitorando todas as suas frequências, né, cardíacas, respiratórias e tudo mais. Então, além de Nossa, a confirmar namorada dela ficou tão nervosa. Tadinha da namorada dela, gente. Passando por tudo isso também junto com ela ali dentro daquele hospital. Ela deve ficar toda nervosa. que eu realmente tenho pressão baixa, eu descobri que provavelmente eu sou uma pessoa com hipoglicemia, né, com açúcar baixo no sangue. Então, a parte boa é que o nutricionista mandava muita comida para eu comer e bolinhos de chocolate para deixar isso no nível que eu conseguisse ficar bem. Por enquanto, a minha sensibilidade nas coxas melhorou, mas eu ainda sinto muita fraqueza e instabilidade nas pernas. Então, desde que eu saí do hospital, eu tô de cadeira de rodas. Eu ainda nem saí de casa porque já é muito difícil me movimentar por aqui. Como eu não consigo tomar banho sozinha normalmente como eu fazia, eu tô usando o auxílio de uma cadeira de banho, tipo aquelas de pessoas mais velhas, e eu preciso também do auxílio de uma pessoa para levantar ou lavar, né? Enfim. Meu Além de Deus. que, por causa do risco de queda, eu não posso trancar portas, eu ainda não consigo fazer quase nada sozinha, seja me vestir, cozinhar. Mas a melhor coisa já foi. Uma das piores fases já passou. Isso que é o que importa para ela agora. Que uma das piores fases são no hospital. E não é por nada, mas o hospital gosta de te botar um pouco de medo a mais que você tem. Você pode estar desesperado. O hospital vai te deixar com mais medo ainda, o pessoal do hospital. Eles te amedrontam. Você morre de medo de acontecer alguma coisa e eles nem aí. E tipo, é triste ver que ela passou por todo aquele estresse lá no Corredor das Blogueiras e pode ser aquilo que também pode ter ajudado a atacar esse problema dela. Então é meio puxado mesmo. E etc. Então eu ainda estou bem dependente.
Mas graças a Deus, no hospital deu tudo certo, ela foi pra casa, agora é só recuperação e vai dar tudo certo na vida dela. Dar o auxílio de alguém para eu conseguir realizar coisas aqui básicas de dentro de casa. Comecei a fazer fisioterapia para tentar voltar a andar, mas ainda não consigo sozinha e nem mais de alguns passos, porque eu sinto como se estivesse tentando andar contra uma correnteza ou dentro de uma areia movediça. Eu não tô conseguindo entender algumas texturas, então, por exemplo, se você passa uma escova na minha perna, vai parecer que é um creme hidratante, algo assim. Ou quando você passa uma bolinha, a superfície elevada dela me dá uma sensação de ser um prego. Ou outras coisas que me dá a impressão de eu estar levando um choque ou algo do tipo. Então eu preciso fazer exercícios para reaprender, né, o meu cérebro entender novamente o que são essas texturas, mesmo que isso seja muito incômodo. Como também tenho tido muita tontura, parece que mesmo parada eu estou num barco, porque as coisas parecem para mim estarem constantemente dessa forma. Eu fico muito enjoado o tempo inteiro. Ai, cara, é tão triste ver esse vídeo, tipo assim, ver a Jade assim, que a gente que já conhece ela já vê como ela é, do dia a dia sorridente, alegre, risonha. É um pouco triste ver ela nessa situação de tudo que ela tá passando e vivendo. Principalmente quando eu tento olhar no meu periférico ou para trás, ou se tem uma troca de imagens muito rápida na minha frente, tudo isso instiga mais ainda e as coisas começam a aparecer para mim que eu tô caindo ou que eu tô girando absurdamente. Tudo isso me deixa mais nauseada, então eu acabo tendo realmente que fazer muitos exercícios também relacionados a isso. E aparentemente esses são os sintomas comuns da esclerose múltipla. Então, essa fraqueza muscular, a dificuldade de andar, ter esses espasmos, a sua perna ficar rígida do nada, assim como toda essa parte do sensorial, né? Você não entender texturas, não entender quando algo te toca e o visual mesmo, não conseguir olhar direito para os lados, para trás, ter estímulos visuais dá muito enjoo, dá muita náusea, tudo fica confuso, fora a fadiga, que é crônica, não passa com descanso, e o melhor é a falta de concentração, de memória, ou até mesmo, dependendo da área do cérebro que for afetada, pode provocar crises de ansiedade e depressão, que, por ironia, podem servir de gatilhos para um surto da própria doença. Existem também os casos que são mais graves. É claro que eu ia pesquisar, até porque o médico expressou uma preocupação por eu já ter tido 2 grandes surtos antes dos 30 anos, então eu queria pesquisar a possibilidade do que seria ali o meu futuro, né? E sim, pode acontecer uma paralisia parcial ou total de membros, né, ficando aí presa numa cadeira de rodas, como também ter a perda da visão, pode ser de um olho, de 2, então fica a critério do meu corpo. Fora assim, pode acontecer também de você... Não, mas não vai ter nada disso não. Como é que você está falando assim? Você está pensando que você é gay, chatbot. Que você não vai ter nada disso não, você vai seguir sua vida bem. Não vai ter nenhuma doença que vai parar você não. Você não vai ficar com cega de 2 olhos, de um olho, de 2, você não vai ter paralisia nenhuma, você vai ficar bem, seguir firme e forte. Passar a ter dificuldades para engolir coisas, para falar, pode atacar o seu sistema respiratório, pode atacar a sua bexiga, o intestino, além de que a mente, né, podendo assim num caso talvez muito extremo, causar dificuldade de fala, de raciocínio e chegar talvez numa demência. Tá sendo bem assustador passar por tudo isso. A gente nunca pensa que vai ter alguma coisa grave
dentro de nós. Quando eu recebi o diagnóstico de que eu tenho uma doença incurável, eu não sabia nem como reagir. Ainda mais que é uma doença que se ataca, né, perdendo funções cada vez mais do corpo. Já pensei como seria a minha vida se eu ficasse cadeirante, como eu ia me adaptar, como seria ter que contar com as pessoas para conseguir fazer as coisas baseado em algumas das minhas limitações. Então eu comecei a realmente sentir que, sei lá, eu sou uma bomba relógio e tudo começou agora a me dar medo. E eu tinha uma rotina que era bem tóxica para mim mesma. Eu comia muito industrializado, eu dormia em horários extremamente variados, eu nunca queria parar de trabalhar. Eu aprendi que eu tenho que aguentar qualquer desafio que vem pela frente e dar tudo de si, mesmo que custe o meu bem-estar, porque não se tem muitas oportunidades na vida. Mas essa doença me obrigou a parar, a entender que eu não aguento tudo. E para prevenir novos surtos, eu tenho que agora regularmente me consultar com um neurologista para ver se não teve nenhuma alteração e também começar a tomar um remédio intravenoso que não vai curar, mas ela vai segurar para que não aconteçam novos surtos. Sei lá, eu sinto como se eu tivesse que agora ser uma nova pessoa, porque além dessas coisas, eu também preciso ter uma alimentação saudável, preciso ter um sono regular, além de que fazer exercícios físicos e o principal, que é não me estressar. O que é o mais preocupante para mim, sim, já que muitas coisas da vida a gente não tem como controlar. A forma que a gente se estressa às vezes com coisas que acontecem pelo mundo é muito natural. Então eu fico com bastante medo disso, já que o sentimento que me deixa é se tranque num quarto. Assim você não vai passar por nada, sabe? Não tem como saber. Pode estourar um cano agora aqui no teto E e já não se dar minha estressar. casa, sabe? Mas eu vou tentar como der. Eu vou seguindo, Vai tentando. tentar nada não, você vai conseguir. Eu aí quero ver com o negócio que vou tentar. Você tá pedindo é pra tomar uma porrada no meio da sua cara que você vai conseguir. Entender quem eu vou ser a partir de tudo isso, tentando me encontrar aí no meio desse caos. E, claro, eu quero continuar com o meu trabalho, mas eu tenho que respeitar os meus Sim. limites e, por enquanto, tá tudo muito mais difícil, mas eu ainda tenho a minha lojinha que eu sempre sonhei em abrir e também o meu apoio-se, então um passo de cada vez, né? Exatamente. É isso, gente. Obrigada por terem me escutado e muito obrigada pelas palavras de carinho que alguns enviam. É isso. Beijos e até mais. Mas é muito triste ver ela nessa situação toda, passando por tudo isso que ela vem passando e o povo julgando. Graças a Deus, no hospital ela não pôde ficar com o celular, eu acho, para ela não ver esses ataques dela, esses ataques que ela vinha recebendo. E é complicado que isso poderia até afetar muito mais ela e prejudicar muito mais e ajudar mais a doença a piorar no corpo dela. E outra, ela vai continuar trabalhando com a internet. É outra coisa que ela vai ter que dar uma respirada. Porque lá no Corrida das Blogueiras, ela passou muito estresse lá no Corrida das Blogueiras. Trabalhar com a internet é estressante, é cansativo. Então ela vai ter que se segurar ao máximo, mesmo trabalhando com a internet. Então, Jade, eu desejo aqui melhoras para você. Você é incrível. Eu espero que essa doença não se agrave mais e que a partir de agora você só vai melhorando cada dia mais.
Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva vou se iluminar.